Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Bom, vocês já se depararam com números iguais a esses aqui? Desse jeito aqui, o número em cima, com um tracinho no meio e o outro número embaixo? Com certeza sim. Esses números são chamados de números fracionários, tá? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre fração. Aqui eu dei um exemplo para vocês de uma barra de chocolate. Eu peguei a barra de chocolate e dividi ela em 6 pedaços. Dessa barra de chocolate, eu comi 2 pedaços, tá? Esses 2 pedaços que foram comidos, eu representei com o número de cima, que é chamado de numerador. E as partes divididas da barra, toda ela, eu representei pelo número 6, por que 6? Porque a minha barra de chocolate foram divididas em 6 pedaços, aqui, ó, como vocês estão vendo. E eu representei com o número embaixo, que é chamado de denominador. Então, a gente descobriu o quê? Que o número de cima, que eu acabei de falar, que é chamado de numerador, ele representa as partes que são consideradas, tá? Numa fração. E o número de baixo são consideradas partes divididas. Aqui eu dei exemplo de uma barra de chocolate. Pode ser qualquer outra coisa que você tenha a necessidade de dividir. Pode ser um bolo, pode ser uma torta, pode ser uma pizza, tá? A gente só tem que entender como é feito essa divisão em forma de fração. Aí aqui eu coloquei aqui 0, tá? Sobre 0. Eu representei essa fração. Existe fração representada desse jeito? Coloquei do lado explicando para vocês que não existe, tá? Não existe fração assim. Por quê? Porque mesmo sem dividir as partes de um inteiro, mesmo sem dividir a fração, ou mesmo sem dividir as partes, o inteiro já é uma parte sem o zero, tá? Vou explicar melhor. Eu tenho a barra de chocolate, tá? Dividida em 6. Essa é a minha barra de chocolate. É a que eu coloquei lá na frente para vocês e dei exemplo. Vamos que eu não vou dividir ela. Eu não vou comer, aliás. A barra de chocolate, ela está aqui, ó, por inteiro. Eu não posso representar ela como 0 sobre 0, porque ela está inteira, tá? Então, de qualquer forma, mesmo sem você dividir, uma pizza, um bolo, uma barra de chocolate, o inteiro ele já existe, tá? Que no caso aqui, eu iria representar o quê? Se eu dividir em 6 partes e não foi comida nenhuma dessas partes, eu iria representar esse inteiro dessa maneira aqui, ó. 6 por 6, tá? Porque ela não foi comida. Acho que deu para vocês compreenderem, né? Vamos lá que aqui fosse uma outra barra de chocolate dividido em 4. Ela não foi utilizada, né? Ninguém comeu essa barra de chocolate. Então, eu vou representar ela dessa forma. 4 por 4. Esse é o inteiro dela, tá? Agora, tudo bem. Partindo para a leitura das frações, nós temos, quando eu me deparo com a fração desse jeito, tá? Eu vou ler 1/2, tá? Eu não vou colocar 1, 2. É uma fração. Eu vou ler 1/2. Partindo do 3 até o 9, a leitura vai ser terços, quartos, quintos, sextos, tá? E até o 9. Eu cheguei no 10. No 10 eu vou ler como? Eu vou ler décimo, tá? No 10 eu vou ler décimo. Professora, eu tenho uma fração que ela é assim, 9 sobre 12. E agora, como que eu vou ler? 10 é décimos. E partiu do 10? Partiu do 10, você vai embaixo representar o nome do número, tá? Com a palavrinha avos. Então, como é que você leria essa fração? Tá? 9, 12 avos.
Deu para entender? 10 décimo. Se for 100, centésimos. Se for 1000, milésimo, tá? Vou ter reticências aqui porque vocês entenderam, tá bom? Então, recapitulando aqui, nós vimos frações, que é fácil, um conteúdo muito fácil. O número de cima da fração é chamado de numerador, o número de baixo é chamado de denominador. O número de cima representa as partes que são consideradas. O que quer dizer partes que são consideradas? São as partes que você vai utilizar daquela fração. E o número de baixo são as partes divididas. Outra coisa, não existe isso aqui, tá? Não existe 0 sobre 0 de fração, tá? Porque de qualquer forma, o inteiro já existe. Quando eu me deparo com a fração com 1 em cima e o 2 embaixo, eu vou ler 1/2. Partiu disso, aí eu vou ver. Se for 3, eu vou ler terços. Se for 4, eu vou ler quartos. Se for 5, eu vou ler quintos. E assim vai até o 9. Porque no 10, eu vou ler como décimos, tá? Partiu do 10, eu vou colocar a palavrinha avos. E vou escrever o nome do número normalmente, só vou acrescentar com a palavrinha avos. Tá bom, gente? Por hoje, na matemática, é isso aí. Vamos lá, crianças, para mais uma aula de geografia, tá? Na outra aula de geografia, eu falei para vocês, falamos um pouquinho sobre os indígenas, né? Os seus hábitos, os seus costumes. Falei sobre eles quando o nosso país foi descoberto, quando os portugueses aqui chegaram e se depararam com eles, tá? E falei para vocês que a próxima aula falaríamos sobre outros povos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os africanos, tá? Então, a imigração africana. O que eu falo sobre os africanos? Nos séculos 16 e 19, 4 milhões de africanos já estavam ali nesse século aqui, tá? Como escravos, no caso. Muitos foram levados para áreas rurais. E outros foram para cidades, prestar serviços gerais, tá? Na realidade, eles fizeram um pouco de papel, fizeram de escravos. Só que com tudo isso, os que foram para a cidade, nos serviços gerais, eles trabalhavam como sapateiros, como os tecelões e etc. Só que os africanos, de modo geral, e seus descendentes, não aceitavam a escravidão. E o que aconteceu, tá? Por não aceitarem a escravidão? Muitos fugiam, tá? Ou se refugiavam em quilombos, que era uma área que existia dentro de matas, tá? Quilombos aqui, no caso, significa aldeia. E nessa época aqui, um dos quilombos que mais se destacaram foram o quilombo dos Palmares. A escravidão foi até 1888, tá? A escravidão no nosso país parou aqui. Ela encerrou em 1888. Os negros tiveram uma importância muito grande na formação do povo brasileiro, na economia, na cultura, tá? E hoje os negros representam metade da população brasileira. Há 10 anos, 10% os negros representavam 10% dos patrões, tá? Hoje, eles representam 1/3 da classe média do nosso país. Ou seja, hoje vocês já se deparam com 22%. Houve uma mudança bem grande, para poder a gente entender a importância deles, a influência deles no nosso país, tá? E eles, com toda essa importância, essa representação para o nosso país, hoje eles movimentam 50 bilhões de reais por ano, tá? Agora, o preconceito, a gente descobre que ele começa a desaparecer lentamente. Vamos chegar lá, falta muito, tá? Mas já foi dado um passo muito grande. Precisa-se fazer algumas coisas para poder eles alcançarem a vitória, tá? Mas isso é questão de avanços. Eles precisam melhorarem
precisa se reconhecer o trabalho dos negros com relação a salário, eles ainda precisam receber igual aos brancos, né? Sabemos que ainda não recebe igual aos brancos, os negros hoje recebem a metade que os brancos recebem, mas a gente chega à conclusão que a vitória está perto, tá? Então já foi dado um grande avanço e eles têm uma importância muito grande na nossa cultura, na nossa economia, e isso aí é um grande passo, tá bom? Então hoje eu falei um pouquinho sobre os negros, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os imigrantes, vou falar sobre os emigrantes e vou também dar a diferença de um para o outro, tá bom, gente? Então para a parte de geografia, perdão, é só esse conteúdo que eu vou dar agora para vocês. Beijo!